Olá, Gleidson, sou Eric e juntamente com os meus colegas Pedro Henrique e Caio Vinícius, iremos fazer a apresentação do experimento efeito de sifão. O efeito de sifão é um experimento que contém o teorema de Steven. O efeito de sifão é um dispositivo usado para transportar um líquido de uma altura mais alta para um líquido de uma altura mais baixa. E no meio do caminho, o líquido precisa subir para poder descer. O fluido por uma mangueira, por exemplo. O efeito sifão ele começa a funcionar quando a gravidade puxa a coluna de água do lado de fora para baixo, criando uma diferença de pressão que direciona o fluxo para dentro da mangueira em forma de U. Dando continuidade ao ciclo até que todo o fluido no interior do recipiente mais elevado seja transferido. Agora, Pedro Henrique irá fazer a demonstração do experimento e logo em seguida, Caio Vinícius irá fazer os cálculos que contém o teorema de Steven. Uma aplicação prática para o teorema de Steven-Sifão é a transferência do líquido que está em um garrafão de nível superior a outro que está em um nível inferior, como mostra no vídeo. E com esse desnível, eu tenho a diferença de pressão entre a superfície do garrafão de cima com o de baixo, e com isso a água vai passar para lá naturalmente. Tudo dito, eu vou criar um sifão, colocando a mangueira dentro do garrafão de cima e vou sugar até ficar cheio. Com isso, o fluxo vai passar a ser constante e vai esvaziar o garrafão de cima. Mesmo com a altura sendo maior, ele tendo que subir, o que interessa mesmo é calcular o desnível da superfície do líquido do garrafão de cima e a superfície do líquido do garrafão de baixo. E como existe esse desnível, a água vai ficar saindo porque ela tem uma energia potencial associada que vai permitir com que ela consiga subir e depois descer. Vejam que está diminuindo o fluxo do líquido. Isso se dá por conta da diferença de altura entre eles. Quanto menor a diferença de altura, menor a diferença de pressão. Agora, de acordo com a lei de Steve de pressão hidrostática, nós vamos verificar como a gente poderia fazer o cálculo de uma pressão a partir de um ponto dentro do nosso recipiente. Digamos que a gente tem um recipiente em formato de copo aqui, com um líquido qualquer dentro dele. Para o nosso exemplo, nós utilizamos a água, então digamos que seja a água. Nós traçamos um ponto A aqui e gostaríamos de descobrir qual seria a pressão exercida sobre esse ponto. Primeiro a gente tem que descobrir quem está fazendo pressão nele. Nós temos aqui que a coluna de líquido que existe entre a borda do recipiente e o nosso ponto é um dos atuantes de pressão sobre esse ponto. Como a gente pode calcular essa pressão? Nós podemos calcular essa pressão através da fórmula que existe e é determinada pela lei de Steve, que é a pressão colocada sobre o líquido seria igual à densidade desse líquido, no nosso caso a densidade da água, vezes a aceleração da gravidade terrestre, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado, vezes a profundidade a que esse ponto se encontra, que seria a altura da coluna do líquido sobre o ponto, da superfície do líquido até onde o nosso ponto se encontra. Isso é um tipo de altura. Essa profundidade ela seria calculada da mesma forma, mesmo que o nosso recipiente não fosse um copinho. Caso ele fosse um recipiente de qualquer outro formato, tipo um recipiente retangular com bordas não uniformes. Essa profundidade seria calculada a altura maior da superfície do nosso líquido até a distância do pontinho, do nosso ponto que foi determinado.
Outro detalhe é que a pressão exercida sobre esse ponto não é formada somente pela pressão que o líquido faz sobre ele, certo? Também existe a pressão atmosférica. Caso a gente tivesse colocado o pontinho aqui, nesse ponto vermelho, a única pressão que existiria sobre ele seria a pressão atmosférica. Mas como ele está dentro do líquido a uma certa profundidade, para a gente calcular a pressão que é exercida sobre ele seria a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática, que é a pressão exercida do líquido sobre o nosso ponto. Essa seria a forma de calcular a pressão que a gente gostaria de descobrir, que é a pressão sobre o ponto A. Essa é a nossa lei de Steve. Muito obrigado pela atenção de todos vocês.